Boa noite a todos. Estamos de volta nesta semana do dia 24 de setembro para mais uma live, uma gravação. Eu, Milton Henrique, o professor Joel Paes, nós somos membros do Instituto Mediterrâneo. E na semana passada, professor, nós atacamos um tema que é visto por muitos como talvez a salvação da sociedade, ou talvez um ponto comum hoje de que a sociedade só vai dar certo se a tal democracia for inquestionável. E aí o tema da live semana passada foi vinculado ao suicídio da democracia, né? A democracia como algo que morreu por dentro, né? E aí a live de hoje, o assunto que nós escolhemos para hoje, é tentar entender um pouco mais as causas e talvez as possíveis ações do ponto de vista de tentar extrair daí algo positivo, né? E como o senhor disse na semana passada, apesar de todos os problemas da democracia, de uma hora para outra, a não democracia seria muito pior, né? Então, é o que nós temos hoje. Como disse o Churchill, né? A democracia é o pior dos regimes, exceto todos os outros, né? Então, mas existem algumas coisas que podem ser impactadas positivamente em função do comportamento de cada cidadão, né? E aí a gente trouxe para essa live de hoje a virtude, né? As virtudes do comportamento humano e como que isso pode resultar numa melhoria nesse sistema, nesse processo democrático. Porque a gente até comentou na aula passada, ou a gente escolhe as pessoas por algum valor moral, por alguma virtude, ou escolhe ele por interesse, né? Então, não adianta a gente cobrar, em alguns aspectos, esse argumento para mim faz algum sentido, virtude dos eleitos, se o nosso critério de escolha não são as virtudes, né? Na verdade, os nossos critérios vão subsidiar o comportamento e as ações dos políticos que, em último caso, querem se reeleger, né? Então, eu acho que a questão da virtude, professor, que é o tema proposto para hoje, eu acho que ele é amplo demais, né? E não se espelha unicamente nos representantes eleitos. Mas eu acho que a virtude ela tem que estar presente em todos os aspectos do dia a dia da vida humana. E aí me parece que o tema virtude, que a moral, sobretudo, e eu diria que em sua essência, a moral cristã, né, ela passou a ser um sinônimo de algo ultrapassado, passou a ser o sinônimo de algo que não tem mais lugar na nossa sociedade. E aí, quando a gente troca a moral, os freios internos de cada um, sobra as vazões do sentimento humano, né? E aí cada um dá vazão aos seus sentimentos, aos seus desejos, da forma como lhe apraz. Me parece que nós estamos um pouco, né? Talvez essa minha introdução tenha saído um pouco do foco, mas parece que o ser humano como um todo perdeu o controle dos seus sentimentos, dos seus desejos, e me parece que o freio moral faz falta nesse norte, nesse equilíbrio que nós temos hoje, é uma busca desenfreada por sentimentos, por desejos, e aí a gente se depara com algumas situações bastante preocupantes. O que o senhor acha, professor? É isso mesmo, fizeste uma bela síntese. Então, a nossa proposta hoje, Milton, é entrar nessa área como tu bem introduziste aí.
essa relação entre democracia e virtude? Primeiro, vamos definir o que é virtude. Eu acho que sempre temos que seguir esta dialética socrática, né? Afinal, o que é isto que estamos tratando? Do que se trata? Né? Qual é a definição? Esta é a boa prática do esclarecimento, do debate que visa lançar luz, não só produzir calor. Então, democracia nós definimos na nossa live passada. Hoje vamos dizer o que é virtude, né? Então, São Tomás de Aquino, ele define de modo brilhante, né, na sua capacidade de síntese, lucidez, ele dirá que a virtude é o máximo da potência. E essa questão da virtude foi muito explorada pela ciência política fundada pelos gregos, obviamente, por Platão, né, em que a arte da vida na polis, que é a política, em algum momento nós vamos fazer uma live para definir o que é política, né? Já adianto, a política é a arte da vida na polis, necessariamente passava por uma paideia, ou seja, uma educação para a virtude. Era isso? Isso era o fundamento, né, do indivíduo que se propunha a atuar na política, né? E os gregos, eles desenvolviam uma educação que era voltada para preparar indivíduos para a vida pública. Essa era a vida, de fato, plena para o grego. Não era a vida privada, era a vida pública. Então, dito isso, o que é virtude, vamos definir a virtude desse modo, o máximo da potência, mas no sentido como nós entendemos virtude, como aquilo que os pais ensinam para os filhos, por exemplo. Meu filho, seja virtuoso. E nós não entendemos aqui virtude como, por exemplo, a virtude de um indivíduo que ele é brilhante para realizar o mal. Não é nesse sentido de que ele realize uma potência máxima, né, com este fim. Né? Poderíamos até discutir se isso é realizar a potência máxima. Né? Mas no sentido de que nós entendemos. Meu filho, seja virtuoso. Então, realizar o máximo da potência, virtude o máximo da potência para alcançar o bem. É assim que nós entenderemos a virtude, né, em nossa análise da democracia. Platão, ele estabeleceu duas escolhas. Né? Ou o indivíduo escolhe homens pela sua virtude, né? Ou o indivíduo escolhe homens pela sua capacidade de dizer o que as pessoas querem ouvir, para, na verdade, ele alcançar os seus objetivos, e não os objetivos da polis. Né? O Protágoras de Platão vai fará uma análise muito profunda, muito severa, muito justa da retórica. Né? Podemos até dizer que na linha de Wegelin, né, o Protágoras de Platão, né, é a sentença de morte, tá, de Atenas, democracia ateniense. Né? Não há dúvida quanto a isso. Protágoras é a sentença de morte da democracia que se realizava em Atenas. Então, diante dessa alternativa, né, que fica muito claro, por exemplo, no capítulo 8 da República,
Platão ele dirá que o regime democrático ele propicia meios para que a virtude seja supérflua na escolha do governante. O método de tomada de decisão, ele cria meios, ele cria condições para que o critério quantitativo e não o critério normativo seja o definidor do resultado de uma escolha de governantes. Tá? Então, isso traz consequências devastadoras. Nós vamos tentar explorar algumas delas, mas me parece que uma das principais é o fato de que nós, dada essa arquitetura que Platão desenha do regime democrático, essa moldura, né, que ele dá à democracia, nós podemos dizer que gera-se uma segunda situação com duas alternativas. Ou nós temos a política da virtude, ou nós temos a política do Estado total. Não há alternativa. Se o critério da vida pública, se o critério da vida política, se o critério da escolha dos governantes não for a política da virtude, se a política da virtude não for o critério de tomada de decisão na vida política, na vida pública, só restará a alternativa do Estado total. E eu digo por quê? Quando a virtude não é o elemento que baseia a ação da vida do indivíduo na polis, ou seja, o seu critério de tomada de decisão, como tu bem disseste, resta o quê? Uma fruição, uma pleonexia da fruição dos desejos. Para isso, resta o controle exterior a ser executado pelo Estado. Porque o indivíduo, ele não precisa mais olhar para si dentro. Não precisa mais olhar para si mesmo. Não precisa mais olhar para dentro de si. Isso é supérfluo. Porque essa sociedade é materialista. Toda a existência relevante do indivíduo em uma sociedade materialista se realiza em conflitos exteriores e não em conflitos interiores, onde reside a virtude. Então, resta o quê? Um indivíduo que frui com sua pleonexia os desejos. E nós dizíamos na reunião passada, na nossa última live, que a democracia é o regime da satisfação dos desejos. Então, como esses desejos eles são regidos pela vontade, em um intercâmbio entre vontade e desejo, o indivíduo quer mais, mais e mais. Ocorre que isso necessita de um freio, e esse freio será dado pelo Estado. Não há outra alternativa. Na medida em que o Estado interpõe um freio, um obstáculo à fruição do desejo, o indivíduo encontrará uma maneira de saltar esse obstáculo. Porque ele quer alcançar a meta final, que é realizar todas as suas vontades. Então, o Estado precisará aumentar o controle. O controle precisará ser mais rigoroso. A vigilância precisará ser mais forte, mais intensa, mais ampla. Uma vez estabelecido um outro freio mais intenso, mais amplo, mais abrangente, o indivíduo encontrará um meio de saltar. E aí o Estado virá com um outro freio mais rigoroso. E esse processo é tendente ao infinito.
ele tende ao infinito. De tal sorte que nós teremos uma situação em que esse Estado precisará crescer tanto, mas tanto, no seu sistema de vigilância, que ele será gigante. E ele disputará cada vez mais com o indivíduo o protagonismo. Nós teremos o protagonismo da vontade, do desejo, ou nós teremos o protagonismo dos controles estatais? Essa guerra um dia terá que ser resolvida. E ela será resolvida em favor do Estado. Então, nós teremos um Estado gigantesco que, em nome da segurança que é ameaçada pela fruição dos desejos, ele suprimirá totalmente a liberdade. Esta é a consequência da negação da política da virtude. É gerar a política do controle total. A política do poder total. Na alternativa à virtude está o poder. Não resta dúvidas quanto a isso. E me parece, professor, que hoje a moral, as virtudes, deram lugar a uma certa exortação da autoestima, né? O que vale são os meus desejos. Afinal de contas, eu preciso ser feliz, eu preciso aproveitar a vida, eu preciso curtir a vida. Isso me parece fazer muito sentido numa geração cada vez mais materialista e cada vez mais sentimentalista. Eu acho que os sentimentos, né? E eu faço uma conexão e essa conclusão que o senhor nos levou a respeito de mais Estado, eu estava pensando em como que isso tem muito a ver com a mentalidade revolucionária. Porque o que é a questão de valores? Os valores é eu julgando os meus atos, eu me responsabilizando pelos meus erros e pelos meus delitos. Já a mentalidade revolucionária, ela abstrai o mal. O mal já não é mais o erro já não é mais do indivíduo. Ele é da sociedade, ele é do machismo, ele é do patriarcado, ele é de algum ente abstrato. De forma que o cidadão, o indivíduo, ele nunca é responsável pelos seus atos. E mais, ele é sempre vítima de algo. Então, me parece que cada vez mais as pessoas estão trocando valores morais, o senso de responsabilidade, a capacidade de julgar os seus atos e buscar corrigi-los, né? Porque no final das contas, são esses os preceitos bíblicos que nós encontramos, né? A gente vê em várias passagens Jesus curando, Jesus perdoando, e em todas elas ele falava o seguinte: vai e não peques mais. Ele fazia a pessoa, de alguma forma, refletir sobre aquilo, enxergar o seu erro, pedir perdão, se arrepender e se converter nos maus caminhos, né? A palavra conversão vem disso, vem de você mudar a rota, mudar o caminho, né? E isso faz com que cada cidadão passe a buscar uma espécie de evolução interior, né? Você se torna um cidadão melhor, você se cobra, você se julga, você se policia. Agora, quando eu não sou culpado de nada, e mais, quando eu sou vítima de alguém por algo que ninguém sabe explicar muitas vezes ao certo, mas eu sou vítima, eu tenho os meus direitos, eu tenho uma dívida histórica e outras
chavões que a gente ouve por aí, a gente está cada vez mais as pessoas dando vazão aos seus desejos e não só se eximindo da responsabilidade, como se tornando vítima do seu próprio mal e querendo que alguém arque com aquilo. E aí, em paralelo, além do Estado totalitário, eu tenho um Estado babá, né? Então, me parece que a única forma da democracia produzir bons frutos é através do resgate das virtudes, né? E isso tem dois pilares que é muito atacado pelos revolucionários: a igreja e a família. Não me parece que é obra do acaso, né, professor? Não, isso é engenharia social, né, desencadeada desde o iluminismo, com um propósito claro, criar uma religião civil, né, que vá substituir uma religião transcendente. Obviamente, o catolicismo, é claro, né? Então, é importante a gente deixar claro, Milton, que na raiz de tudo isso está o materialismo. Ele é a grande explicação desse descarrilamento da alma do homem ocidental a partir do mundo moderno, né? E elevado à enésima potência a partir do iluminismo, que vai aí, né? Qual que é o fruto do iluminismo? As ideologias e utopias políticas, né? O marxismo, o positivismo, o romantismo, né? O liberalismo, o socialismo, o comunismo, o nacionalsocialismo, enfim, todas essas ideologias são irmãs siamesas, né? Tem, né, o mesmo pai, né? Chama-se iluminismo. Né? Então, quando a existência humana é reduzida a uma vida material, né, em que se processa um esquecimento completo da metafísica, da vida sobrenatural, da existência sobrenatural, né, propor uma visão de mundo, né, ausente, né, do elemento metafísico de Deus, do elemento transcendente, ele seria algo absolutamente incompreensível nos 12.000 anos anteriores ao iluminismo. Seria algo totalmente nonsense nos 12.000 anos anteriores ao iluminismo, os 12.000 anos de civilização anteriores ao iluminismo. Tanto é que o mundo moderno ocidental ele é uma anomalia na história da civilização. É a única tentativa civilizatória que concebe a experiência humana ausente de religião e de tradição. É a única. É a única tentativa de civilizar sem esses dois fundamentos. Não há registro. Então, a civilização moderna ocidental é uma anomalia na história da experiência humana, que lá tem seus 12, 13 mil anos. Então, na raiz de tudo está o materialismo. E quando a existência humana ela se reduz à fruição dos desejos, a felicidade nada mais é do que uma ética utilitária, em que ser feliz é ausência de dor, é ausência de sofrimento, todos os nossos conflitos se transformam em conflitos exteriores, são limitados a conflitos exteriores. Então, há um esquecimento da interioridade, o pensamento é substituído pelo slogan,
1984, o livro de George Orwell, que é o estudo mais profundo de ciência, de ciência política profunda, né, sobre o totalitarismo, é 1984, George Orwell. Quando nós temos esse contexto, voltar-se para dentro é uma excentricidade. Excêntrico. Ser virtuoso é excentricidade. Propor a discussão da virtude e do fundamento da política é ser alvo de deboche. Ora, a política não é arte de conquistar e manter o poder, em que, diante da magnificência do Estado, todos os meios são justificados? Ou seja, ao invés da virtude, o cinismo se torna a métrica da prática política? É a isso que nós somos conduzidos em uma sociedade que optou pelo materialismo, por consequência, esquecimento da metafísica, e para uma sociedade assim, só resta a democracia como alternativa. E me parece que tudo isso leva para a destruição do indivíduo e para a sociedade, para esse coletivo, como o próprio fim da existência humana, né? E aí, já que o indivíduo ele é descartável, o que vale é o coletivo, está justificado algumas milhões de mortes, né? O genocídio está permitido, já que aquele indivíduo é contra o regime ou a sociedade utópica, ele não merece viver, né? E aí nós temos a desumanização do cidadão e a gente parece viver tempos atuais muito, muito estranhos em relação a essa função social de tudo que se quer atribuir. Então, o Estado ele tem que julgar tudo sob a ótica de uma função social. Está na Constituição, a emenda 83, a função social da terra, né? As empresas que estão em processo de recuperação judicial, o principal fator para ser julgado é a função social das empresas. Então, hoje, a gente começa a enxergar que a função social nada mais é do que esse totalitarismo, esse coletivismo que dá ao Estado poderes ilimitados, cada vez mais forte, cada vez mais presente. E como o senhor mesmo diz, a liberdade você perde aos poucos, né? E a cada vez que a gente acha normal o indivíduo ter seus direitos fundamentais, a vida, a liberdade, a propriedade, violados, sob o argumento de que o interesse coletivo sobrepõe o interesse individual, parece que nós estamos caminhando a passos largos para esse sistema onde o indivíduo é descartável. O que vale é o coletivo. A história já mostrou alguns tristes capítulos dessa ideologia, não é isso? Perfeitamente. E é bom frisar, Milton, que a democracia é a última tábua de salvação para organizar a vida política de uma sociedade que chegou ao máximo de sua decadência. A democracia é o regime político das sociedades que chegaram ao máximo de sua queda moral. Resta só a democracia. A democracia é o regime político de sociedades decadentes, mas aquelas que chegaram ao máximo da decadência. Não é o regime das sociedades que chegaram ao ápice da virtude. Não, pelo contrário. É o regime das sociedades que chegaram à idade sombria.
E a Idade Sombria é aquele período da evolução social em que se encontra o grau máximo de materialismo. E isso caracteriza a sociedade ocidental a partir do iluminismo. E isso caracterizou Atenas de Clístenes, de Péricles. Caracterizou-a. Então, quando uma sociedade ela está no seu grau máximo de ruína moral, ela precisa apelar à democracia como modo de organizar as relações entre os entes políticos. Essa é a grande verdade. E dando uma rápida passada na memória aqui pelos líderes que a democracia nos trouxe, né, aqui no Brasil, para citar dois apenas, né, a gente poderia citar vários, mas a gente teve Dilma Rousseff, uma guerrilheira, uma pessoa desprovida de qualquer pudor, de qualquer valor moral, é algo completamente repugnante. E o seu antecessor, o seu líder, o Lula, um criminoso condenado, preguiçoso, um alcoólatra, alguém que conta com prazer que mantinha relações sexuais constantes com animais, alguém que fala que a mentira orgulhosamente fazia com que ele enganasse as outras pessoas e conquistasse os seus objetivos. Então, eu acho que a gente tem aí dois belos exemplos dos líderes que a democracia baseada em desejos, baseadas em valores ou em não valores, né? Aonde isso pode nos levar, né? Perfeitamente. A pergunta que se deve fazer é a seguinte: qual é o tipo humano que deve fundamentar os regimes políticos? Qual é o tipo humano que deve fundamentar a experiência política? Aqui não se trata de fazer engenharia social. Nós jamais teremos pessoas perfeitas. Nós jamais teremos pessoas perfeitamente virtuosas. Mas nós não podemos continuar com um estado de coisas em que esta sociedade diz não a possibilidade de ser virtuosa. Aí, já não acredita mais que pode ser virtuosa. Que as pessoas não acreditem mais que a virtude pode ser um critério da política. E não o cinismo. O que Maquiavel fez ao criar essa técnica política chamada maquiavelismo, né, que está condensada em um manual, que é o Príncipe, foi deslocar a virtude do centro e trazer o cinismo para o núcleo central da prática política. Mas o mundo não era feito de pessoas virtuosas. A política italiana estava muito longe de ser virtuosa. A questão não é essa. A questão é que Maquiavel contribuiu enormemente para criar a percepção de que é impossível uma sociedade ser virtuosa. De que é impossível que a virtude seja o critério da política, que deva ser o critério da política. Mas então os gregos tinham uma vida política perfeitamente virtuosa. Não. A democracia grega teve os seus Alcibíades, né? Pessoas que nortearam toda a sua vida política pela realização, né, egoística de seus mais abjetos desejos. Este era Alcibíades, né? Que levou Atenas a uma catástrofe.
Pois bem, a questão não é essa, de que, mas então houve um paraíso idílico. Não. Mas qual é a diferença? A diferença é que havia a crença de que a sociedade deveria ter a virtude como critério da política, e não o cinismo. A partir do maquiavelismo, nós temos o cinismo como a métrica da vida política. Porque diante da magnificência do Estado, todos os meios são válidos. Ora, isso é a destruição completa da possibilidade de nós termos uma vida política saudável. E sim, completamente patológica. Eu diria que a regra hoje nas relações sociais é o cinismo, né? O fingimento, a dissimulação. Parece que tornou regra, né? As pessoas querendo, de alguma forma, aparentar algo que nem sempre é a realidade. Eu cheguei a ouvir de um professor de direito que dizia que ensinava aos seus alunos que o bom advogado era aquele que conseguia convencer o juiz, mesmo se ele não tivesse a razão. Parece que isso é bem ilustrativo da situação que nós temos hoje, né? O caminho é longo, né, professor? Muito longo, mas ele deve ser percorrido recuperando a energia espiritual. O Ocidente, ele perdeu a sua energia espiritual. Ele precisa recuperar esta capacidade de acreditar que a sociedade pode ser virtuosa, que o homem pode ser virtuoso, e tornar isso o centro da vida política. E diferente dos revolucionários que querem mudar a sociedade sem olhar para si, um bom começo é cada um de nós iniciarmos olhando para os nossos próprios atos, né? Talvez seria já um bom começo, né? Perfeitamente. Bom, era isso, professor. A gente quase conseguiu a nossa meta de 40 minutos. Eu acho que o tema é muito interessante. Certamente a gente teria desdobramentos e exemplos diversos que poderiam se encaixar no tema, mas, como a gente sempre fala aqui, a ideia é suscitar as discussões, né? Talvez as famílias, os núcleos familiares e as igrejas, eu diria que cabem a esses dois entes, vamos chamar assim, a missão de construir uma fortaleza contra essa enxurrada de materialismo, de cinismo, eu diria até de maquiavelismo, né, que tomou conta não só dos debates políticos, mas, sobretudo, da sociedade. É isso, professor. Uma boa noite para o senhor, fiquem com Deus e até a próxima semana, professor. Boa noite, Milton, boa noite a todos e todos fiquem com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço.